Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, médico radiologista, vice-presidente médico da AFIA, co-presidente do Instituto AFIA e fundador da comunidade Inovação em Saúde. E tenho o prazer de receber aqui hoje dois amigos com ampla experiência em saúde e inovação. Como você sabe, o ExpertCast tem como foco a inovação em saúde, reunindo diversas novidades no setor, inteligência artificial, monitoramento remoto de pacientes, wearables. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e relevante. Os profissionais híbridos, especialmente a carreira híbrida para médicos que vão além da assistência clínica, cirúrgica ou diagnóstica e que se envolvem em outras atividades como gestão ou empreendedorismo. Esse é o perfil dos meus dois convidados aqui, o José Marcelo Oliveira, famoso Jota, que eu conheço há muitos anos, desde que nós dois éramos radiologistas. Exatamente. Jota tem uma extensa carreira muito bem sucedida, tanto acadêmica quanto assistencial como radiologista, e aí como profissional híbrido, depois foi CEO de hospitais e hoje é o diretor-presidente do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Prazer ter você aqui, Jota. Obrigado, Gustavo, pelo convite. O prazer estar com você. Saudades do nosso tempo de radiologia, ser dedicado ao tórax e ao abdômen e com interesse acadêmico. Acho que tem uma memória boa aqui por trás dessa conversa. Muito bom, muito bom. E esse é o tema aqui, né, de hoje, né, os profissionais híbridos. Um artigo, inclusive, o Sacomani me falou, vou te mandar um artigo aqui. Eu falei, puxa, adoro esse artigo. É o Jota que me mandou, porque fala exatamente da carreira híbrida dos médicos, né? Carlos Sacomani também, médico urologista, aí com uma ampla experiência, tanto em tecnologia e ciência de dados aplicadas à saúde. Ele foi coordenador de inovação e tecnologia na área de saúde ali no AC Camargo Cancer Center. Sacomani, um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, Gustavo. É muito bom estar aqui com o Jota. O Jota participou desse processo meu para a área de tecnologia também. E eu acho que nós somos 3 exemplos de médicos que mostraram que podem fazer outras coisas além da medicina clássica. E eu acho que nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso nesse podcast. Acho que é um ponto excelente, né? Eu estou hoje trabalhando ali com educação em saúde, vejo... Bem, a AFIA tem 26 mil alunos de medicina e não só na AFIA, mas nas outras faculdades de medicina do Brasil e do mundo, essa carreira de médico híbrido, ou até mesmo o estudante de medicina híbrido, né? Esse artigo mesmo que a gente citou, 10% dos estudantes de medicina nos Estados Unidos estão fazendo simultaneamente outras formações. E eu achei interessante porque tem desde o óbvio, aquele, eu sou médico e eu estou cursando também administração, porque eu quero ir para a área de gestão. Tem aqueles que estão cursando direito, também tem uma interface. Tem os que estão cursando engenharia biomédica, também interface. E tem os que estão cursando teologia, muito por esse foco hoje de humanismo em tempos de inteligência artificial. Aí eu vou começar com o Jota, né? Nós lembramos aqui nossa época de Escola Paulista de Medicina, o Jota, radiologista abdominal, com uma carreira brilhante, ali acadêmica, então fez toda a parte de graduação, residência médica, pós-graduação, aí carreira assistencial do Fleury, depois uma carreira de gestão. Eu queria que você contasse um pouquinho, Jota, aqui dessa, como é que você enxerga essa evolução do médico que atua de forma híbrida, né? No seu caso aqui, na gestão, mas fique à vontade para falar da sua visão sobre o profissional que concilia outras carreiras. Bom, Gustavo, puxar pela memória aqui, né? Porque a gente tomou essa decisão, eu fiz a migração já há bastante tempo e eu tô por mais profundo e intenso que foi meu ciclo médico, assistencial e acadêmico lá na Escola Paulista de Medicina, a história recente, os últimos 20 anos, foram em gestão, né? Eu tentei conciliar as duas coisas o máximo que eu pude. Eu achava importante, por um tempo, estar com o pé na parte clínica, vou chamar assim. A radiologia tem uma atividade clínica, né?
de assessoria ao médico, mas também tem exames ali na beira do leito, como ultrassom, então também tem muito contato com o paciente, que eu gostava muito, gosto até hoje, mas hoje não consigo fazer, né? E no começo, essa combinação de entender a cabeça do paciente em primeiro lugar, a necessidade que ele tem, por que ele procura o serviço. E no caso da radiologia, entender também a perspectiva do médico que pede o exame, isso ajudou bastante, né? Trouxe muita realidade, foi insumo para eu fazer projetos maravilhosos que me realizaram muito um pouco mais para frente, né? Mas chega num ponto que, primeiro, você tem que qualificar, tanto do mesmo jeito que a gente se qualificou para a parte médica, com residência, no meu caso, mestrado, doutorado e um fellow na Cleveland Clinic, né? Fellow clínico, ainda pude atuar como clínico, radiologista abdominal na Cleveland Clinic. Aí você vai se capacitando, porque a gente tem que ser um tradutor de dois mundos, né? No mundo da gestão, o estudo de viabilidade, gestão de pessoas, planejamento estratégico, gestão de risco, tudo você tem que ser cobrado como um gestor, mas do outro lado, se você chegar com essa linguagem para uma equipe assistencial, multiprofissional, médicos, colegas, mas mesmo enfermeiros e tudo mais, você não faz a virada, não faz a conexão. Então, fazer essa junção dessas duas linguagens, dessas duas perspectivas, eu acho que é uma das grandes contribuições de ter uma carreira que você investe um pouco mais de tempo para se capacitar. Mas uma vez reunindo essas capacidades, eu vejo hoje que o impacto que a gente gera, a qualidade de um planejamento, isso tudo funciona. Agora, e eu acho que o Sacomani vai concordar comigo, né? Eu acho que tem que saber trabalhar em times multidisciplinares. Eu falo do Sacomani porque a gente compartilhou um ciclo no AC Camargo. Eu lembro muito do meu começo lá, o Sacomani médico, querendo discutir programas programas científicos e tal. E aí, na segundo tempo do jogo, trabalhando na TI, fazendo gestão, ajudando em configuração de sistema e tal, e trazendo muito a perspectiva do médico, né? Então, eu acho que o grande benefício de quem quer buscar essa atividade é querer combinar esses dois mundos. Qual que é a grande angústia? Você sempre está devendo, porque você deixa de ser um médico mais atualizado, e o corpo clínico judia um pouco a gente nisso, e do lado da gestão você nunca é um CFO, um CTO, qualquer coisa assim. Então tem que saber lidar na amplitude do conhecimento. Muito interessante, né? No seu caso, eu sei que a formação acadêmica, assistencial, era sólida, mas mesmo assim, né? O que você disse, você faz essa transição e queira ou não, você vai tendo que fazer escolhas, fica com um pé de cada lado ali do rio, né? E fica, puxa, a distância vai aumentando e depois acaba fazendo a migração como foi o seu caso. E o Sacomani tem uma história parecida aqui mais na linha de tecnologia e inovação, médico urologista, depois coordenador de tecnologia e inovação, e esse ponto que o Jota trouxe, né? Saber lidar com equipes multidisciplinares, ter uma cabeça aberta, mas além disso, o que você destaca como competências essenciais para esses médicos que pretendem abrir a carreira, né? O médico híbrido? Eu acho que, antes disso, tem dois pontos que o Jota citou aqui que são muito importantes. Um é a vivência assistencial. Eu acho que esse período de vivência assistencial te mostra como que é a vida de verdade do médico na saúde, a relação com o paciente, a relação com os colegas, a relação com as outras equipes, enfermagem, nutrição, fisioterapia, etc. Então, esse período de vida assistencial acho que é muito importante. Acho que nós dois aqui passamos por isso, né? Eu, por muito tempo ainda, toco a minha vida assistencial, ainda tenho um consultório, ainda operei hoje de manhã, inclusive, e isso me deu um conhecimento profundo da parte assistencial e da parte do dia a dia do profissional de saúde ou da saúde. Então, quando eu estou do outro lado,
eu entendo o problema do lado de cá, e eu acho que essa foi a mesma experiência que o Jota teve e tem hoje lá no Oswaldo Cruz. Ele entende o lado de que, se chegar um médico com um determinado questionamento, ele vai saber acolher esse questionamento, vai ter empatia com este questionamento dele, mas também vai tentar juntar os dois mundos e chegar à resolução do problema ou da situação. Esse é um ponto. O outro ponto, eu também passei por um doutorado, fiz doutorado na USP, mestrado e doutorado na USP, tinha a ideia de fazer o quê? Livre docência. Inclusive eu tenho 2 amigos hoje, um já professor titular e o outro deve virar professor titular nos próximos meses. Então, são amigos muito próximos e que nós começamos todos a carreira juntos. Eu até brinco, falei assim, agora eu vou poder falar que eu tenho 2 amigos professores titular que almoçam comigo, jantam comigo, tomam um vinho comigo, são grandes amigos. Um pequeno parênteses aqui, que eu não posso perder a piada. Eu tenho um amigo radiologista, o Edson Marchiori, professor titular em 2 universidades, na Federal do Rio de Janeiro e na Federal Fluminense. E o Edson virou professor titular. O Edson tinha uma turma do clube lá, que jogavam bola, se reunia. Ele chegou todo feliz, né? Mas o pessoal não era médico. Ele chegou e falou, pessoal, eu virei professor titular. Ninguém comemorou muito, aquela coisa meio... Um teve coragem de falar, pô, Edson, a gente conhece um tempão, a gente vê você indo para congresso o tempo todo, você vai... Até hoje você era reserva. Então vou deixar você voltar, mas você citou o titular e eu não podia perder. Ótimo, perfeito. Eu gostei da piada, acho que eu vou usar essa piada. Pode usar essa piada aí para os amigos. Né? Assim, pô, mas... E outro ponto é o preparo. Né? E aí eu acho que tem um ponto muito diferente da medicina tradicional. Quando você resolve fazer uma especialidade, tem lá uma residência e você fala, eu vou fazer residência de radiologia, eu vou fazer residência de cirurgia e urologia na sequência, e o conteúdo programático está lá, as habilidades a serem desenvolvidas estão lá, as técnicas cirúrgicas, as técnicas de diagnóstico por imagem estão lá, quando você vai fazer clínica, as técnicas de cardiologia estão todas lá. Quando você vai para a área de gestão, você não tem nada pronto. Você tem que procurar o seu caminho. E, inclusive, procurar onde você tem deficiências que você precisa corrigir e onde você tem habilidades que você precisa, aprimorar. Quando eu fui para a área de tecnologia, eu sabia o seguinte, eu sabia que eu tinha uma afinidade maior por tecnologia, um conhecimento maior por tecnologia. Eu programo desde os 14 anos. Entrei na faculdade porque eu tinha uma nota muito alta em matemática. Olha. Mas isso não é suficiente para me manter como gestor de tecnologia. Eu precisava conhecer mais, então aí eu fui conhecer ciência de dados, aí eu fui fazer MBA de gestão de negócios em tecnologia, fui entender o que é a transformação digital de fato. Aí eu consegui ganhar mais habilidades. E tem outras coisas que são muito importantes. Então, por exemplo, eu não vejo hoje um gestor médico que não consiga ser um gestor de pessoas. Eu não consigo ver um gestor médico, ou principalmente um gestor de tecnologia, que não consiga ser um gestor de projetos. Então, essas habilidades você vai ter que ir montando e construindo, e você vai descobrir que agora você precisa aprender um pouco mais disso, agora você precisa aprender um pouco mais daquilo. Eu tive uma diferença importante com o Jota. O Jota fez essa migração lá atrás. Eu fiz essa migração há poucos anos atrás, 5, 6 anos atrás. Então eu já tinha uma vivência acadêmica e médica muito grande quando eu resolvi fazer a transição. Então eu fiz um pouco mais tardio, mas não por isso eu deixei de fazer criar todas essas habilidades. Então eu acho que esse é um ponto muito importante quando nós falamos do médico híbrido. Não existe muitas vezes uma regra, uma maneira de desenvolver esse médico híbrido. Você vai ter que ganhar isso no decorrer do tempo. Você vai ter que aprender como você constrói aquelas habilidades e aquelas competências. Né? Nós estamos lançando agora, amanhã, vai ter um evento, acho que nós vamos participar, e nós vamos lançar o manual do CMIO, Chief Medical Information Officer, que é o profissional médico que faz a conexão entre a área de tecnologia, TI, inovação, inteligência artificial agora, que está tão em voga, com a parte assistencial e até com a parte administrativa. E aí nós chegamos à seguinte conclusão: como é que eu formo um CMIO? O que ele precisa saber? Quais são as habilidades que ele tem que ter? Qual a competência dele? E aí nós resolvemos, junto com a ABCIS, Associação Brasileira dos CIOs em Saúde, criar um manual para isso,
com algumas informações ou com algumas sugestões de como criar um CMIO e o que se espera da atuação de um CMIO dentro de uma estrutura hospitalar. Então isso mostra a necessidade muitas vezes de você explorar um terreno que não existe demarcado tradicionalmente como nós aprendemos quando começamos a fazer medicina. Poxa, excelente, Sacomani. Você trouxe ótimos pontos aqui, até como ponte para a pergunta que eu tenho para o Jota. Bem, nós três fizemos essa migração da carreira assistencial, mas não é fácil, né? Como você mesmo estava dizendo, tem tudo aí. Tem um custo de oportunidade, tem uma mudança de trajetória. Fala assim, puxa, você lá, urologista, com mestrado, doutorado, aquilo ali você domina, gosta. De repente, precisa aprender finanças, gestão de pessoas. Parece que você virou R1 de novo, né? Ou um eterno R1. E eu me lembro, para mim mesmo, demorei um tempo, convivi até com isso, com o Jota já na gestão no Fleury, eu não na gestão, aquilo, poxa, vou para gestão, não vou, e médico ainda, e conhecido do meio médico. Difícil, né, Jota, fazer essa mudança aí do médico, carreira assistencial para o médico que vai atuar na gestão em outras áreas. Que dicas que você tem, olhando agora para o seu passado? Muitos dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes, espectadoras, são novos ou mesmo aqueles que já são mais sêniores pensam, acho que eu vou fazer uma migração aqui para tecnologia, para gestão. Que conselhos que você daria para quem está nessa dúvida? Acho que o Sacomani vai lembrar de uma conversa que a gente teve, né, Sacomani? No almoço lá no restaurante do AC Camargo. Eu acho assim... Acho que ela tem que ser bem pensada, ela tem que ser... tem que ser de verdade, não pode ser porque a pessoa quer algo que não um dia a dia de muita demanda, muita atenção, muita responsabilidade, né? Quando a gente estava lá na parte da radiologia, tudo bem, você tem os plantões, você tem os dias mais cheios, mas a maior parte do tempo você guarda aquilo e amanhã você continua, né? Então, a vida da gestão, ela tem essa característica, ela é 24/7, a gente está sempre pensando nos problemas e nas soluções, nas oportunidades. Isso tem que ser bom, não pode ser uma fonte de estresse, não pode ser uma fonte de desgaste, ela tem que ser bom. Então, você tem que encontrar a fonte de realização, né? Bom, e aí, isso também não quer dizer muita coisa, né? Sim e não. Primeiro você tem que refletir, buscar, como você, na tua pergunta, você contou um pouco da tua história de reflexão, né? Observa, vê modelos, não tem um modelo único, conversa, entende. Enfim, na minha perspectiva, uma questão prática. Se você é médico, você tem que ser um bom médico, né? E conhecer a parte da medicina que você se propôs a estudar. Segunda camada, qualquer médico, e o nosso curso aqui no Brasil são 6 anos, ele tem alguns vales que não são tão produtivos. A gente poderia rechear um curso com temas de gestão que ajudariam qualquer médico a ser um médico ainda mais produtivo, ainda melhor para a sociedade que ele tem lá a sua contribuição. Então, a segunda camada é conheça, se desenvolva temas que você pode aplicar na sua prática médica, ou seja, você não vai se arrepender de ter aprendido isso, né? Eu hoje, se eu hipoteticamente pudesse voltar a ser médico, certamente eu acho que seria um médico melhor do que eu fui, por entender um pouco mais como que algumas outras coisas funcionam, além do depara da medicina ali, do diagnóstico, que é uma atividade mais objetiva, a da radiologia, né? A terceira camada, eu acho que a terceira etapa nessa minha sequência aqui, que eu estou elaborando agora, eu acho que é a etapa de maior risco, onde de fato você começa a ver que a sua atividade de gestão está te ocupando mais do que a sua atividade médica, primariamente, né? Eu lembro alguns pacientes que falavam, nossa, puxa, doutor, como está difícil agendar exame com você. Ou algum colega médico fala, pô, mas eu mandei um paciente, né, urologista, eu gostava da parte urológica da imagem,
Pô, mas tá difícil marcar exame com você. Eu comecei a falar, puxa, não tá legal. Eu tô mais atrapalhando do que ajudando as minhas atividades clínicas assistenciais. Aí é nessa hora, a hora que dá um pouco mais de frio na barriga, porque você começa a mudar de identidade, né? E começa a deixar para trás a atividade médica, né? E vai chegar num ponto que a medicina você faz parte. Eu sempre trabalhei em instituições médicas, mas tem outros personagens ocupando os espaços médicos e você não mais ocupa esse espaço. Aí, de fato, você cruzou a ponte, você tá do outro lado e era a sua escolha. Então, para mim, foi assim que aconteceu. Eu tive modelos ali no Fleury, né? Acho que o principal, que talvez você lembre, é o Evaldo Russo, no primeiro momento, que foi um primeiro médico assim que fez a profissionalização do Fleury, é um cara que eu já pude até agradecer o convívio que eu tive com ele. Depois vi Mauro Figueiredo, eu tinha um pouco mais de maturidade, mas a gente integrou o mesmo time. E eu me lembro também quando eu deixei de ter chefes médicos, e aí tive a Vivian Rosso como a liderança, que é uma administradora super exigente, e aí você começa a ver o que é complementariedade de conhecimento e tudo mais, então aí você já está cruzando. Vi muitos bons médicos parar no meio do caminho, com medo de dar os próximos passos e perder essa zona de domínio, que eu vou chamar de zona de conforto, não que seja confortável, mas é uma zona de conforto do domínio, e começar a ser percebido como um não médico, um ex-médico, né? E hoje é engraçado, porque eu estou em algumas interações, né, sempre no contexto da saúde, mas as pessoas não sabem mais que eu sou médico. Assim, eu falo mais de um monte de coisa né, de planejamento, finanças, TI, tudo mais, como a gente comentou, mas eu não falo mais de saúde, né, objetivamente. Então, eu acho que essa é a fase final, eu acho, da maturidade dessa carreira. E para quem é médico, né, eu até brinco, eu falo, que nem gato, né, se joga o gato ele cai em pé, né, se me jogar para cima eu caio médico, né, mesmo tendo esse tempo de gestão. É saber que você está contribuindo para o impacto, para a melhoria da saúde de um monte de gente. Então, você faz um bom planejamento, se você viabiliza uma instituição grande, de referência, que é o meu caso hoje, você está contribuindo para milhares de profissionais de saúde fazer. E antes eu estava reduzido a minha capacidade, né? Então, acho que essa é uma escada que eu consigo me enxergar caminhando assim. Acho que ela não é única. Acho que um dia, com mais idade, querendo outras coisas, até eu acho que talvez eu possa ajudar médicos jovens a encontrar os seus caminhos, né? Olha, bacana. Mas não tem um caminho só. Acho que o Sacomani sentiu isso na pele. E a minha conversa com ele, quando ele falou para mim, olha, eu estou pensando seriamente. Eu falei, calma que agora a gente tem que conversar. E quando eu sentei e conversei com ele, eu fiquei tranquilo, porque eu falei, Sacomani tomou a decisão. Ele tinha motivos que ele tinha tomado a decisão. E outros colegas, você conhece alguns, não conseguiram tomar a decisão e voltaram. E estão felizes. E tudo bem. E está tudo ótimo. Né? Ah. Eu não sei se foi... Eu sempre tento ser um pouco prático, né? Mas não tem... Tem o seu caminho, Gustavo. Ótimo. E você falou uma coisa que eu já ouvi isso muito do Romeu Domingues, né? Sim, é outra referência. No Conselho de Administração da DASA, também outro médico híbrido. Radiologista. Radiologista. E Romeu fala, Gustavo, médico respeita bons médicos. E lá atrás, né, há muitos anos, era o cara que ia para gestão ou que ia para tecnologia, era aquele cara que falou, não gosto de medicina, não gosto. Ele era um mau médico, ia ser um mau gestor ou um mau profissional de tecnologia, o que quer que seja, né? E isso mudou, e esse ponto que você está dizendo, o Romeu também, puxa, na hora que o médico lá do Oswaldo Cruz, por mais que ele diga, puxa, mas o Jota, além de tudo, ele é médico, e falar, deixa eu buscar. Não, o Jota trabalhava como médico, o Jota era ótimo radiologista. Que bacana. Então, o respeito e a integração fica maior. Né? E o Sacomani tinha me falado até, em conversas que a gente teve antes, dessa carreira não linear, né? Porque
Na medicina é mais linear. Você faz a graduação, aí termina, vou fazer residência, eu vou fazer mestrado, doutorado, uma livre docência, como você citou, o que quer que seja aqui, professor titular, um concurso. Mas aqui o médico híbrido não é assim, né? Eu queria que você contasse um pouco também da sua visão e dos seus conselhos aí para médicos que estejam pensando em seguir outros caminhos além do assistencial. Acho que o ponto principal é ter essa visão da transição, como falou bem o Jota, clara. Né? Não é algo que você vai apostar, digamos assim, sem pensar exatamente o que você vai fazer. Não é a solução para uma carreira que não está dando certo. Né? Não é a solução para alguém que está insatisfeito. É a solução para alguém que claramente viu que ele tem uma outra habilidade e que em um determinado momento a saúde exigiu essa outra habilidade. Eu acho que comigo isso foi bem claro, porque a tecnologia ela começou a evoluir dentro da saúde e nos últimos anos, nos últimos 5, 10 anos, essa evolução tem sido drástica. E aí começamos a ter alguns problemas, como se você conversar com 100 médicos, 90 vão reclamar do prontuário eletrônico que eles usam no hospital deles. E por que eles reclamam? Porque muitas vezes a estrutura que foi criada, o ambiente médico, o ambiente para o profissional de saúde, ele é um ambiente cheio de cliques ou cheio de telas e não tem usabilidade nenhuma. Existem inúmeros estudos que falam de usabilidade em prontuário eletrônico, todos eles mostram usabilidade ruim. O correto seria a escala de usabilidade vai de 0 a 100, acima de 70 é satisfatório, muitos prontuários são 50, 55, 40. Então, eles reclamam disso. E aí, quem é o profissional que consegue eventualmente resolver esse problema? Talvez um médico que entenda de tecnologia, que é capaz de conversar com o profissional de TI e ser respeitado e entendido pelo profissional de TI e conversar com o profissional médico no mesmo nível. Então eu acho que esse é um ponto crucial. Né? Você vai fazer a transição quando você reconhece que você tem uma habilidade e essa habilidade vai fazer a diferença. E aí quando você reconhecer isso, você vai ter que entender se você vai ter que realmente virar a chave completamente ou se você consegue fazer isso de uma maneira progressiva. Eu tive sorte, porque eu tive algumas pessoas que entenderam o meu processo. O Jota era CEO quando eu fui para a tecnologia. Eu tive um outro grande amigo, que era o Rodrigo Gosling, que era o CIO da época, era o diretor de TI da época, e entenderam que eu estava num processo de migrar de uma área para outra e que essa migração talvez não fosse ainda 100%. E isso foi feito de maneira tão natural que às vezes eu não percebia, que eu falava assim, nossa, hoje de manhã eu não atendi nenhum paciente, fiquei dentro da hoje de manhã eu resolvi outras coisas, né? E eu tive algumas coisas até interessantes. Os meus amigos falavam, você é louco, o que aconteceu com você? Você tem um consultório, você já fez doutorado, você tem nome. Eu tive vários cargos na Sociedade Brasileira de Urologia. E você vai abandonar tudo isso? Eu falei, não vou abandonar, gente. Eu vou fazer alguma coisa que eu acho que eu tenho uma habilidade para isso e eu acho que vai valer a pena enfrentar essa nova carreira. Né? Foi muito engraçado porque principalmente depois que veio a inteligência artificial, as pessoas começam a me procurar e perguntar, como é que você migrou? O que você fez? Onde você não estudou? Era tão louco assim, né? Hoje mesmo, né? Nós estávamos num evento hoje, eu encontrei um colega urologista no evento, falei, o que você faz aqui? Ele falou, nossa, aqui eu estou estudando inteligência artificial e eu vim aqui, que eu quis entender. Lá na minha instituição, no meu hospital lá na Bahia, eu comecei a ajudar algumas questões da área de tecnologia. Eu falei, poxa, então é mais um do meu time, né? Então, assim, e aí de repente a Sociedade Brasileira de Urologia liga para mim, o presidente fala assim, Sacomani, preciso da sua ajuda. O que é? Então, eu quero criar uma comissão de inteligência artificial dentro da Sociedade Brasileira de Urologia e a única pessoa que eu pensei que pudesse assumir essa comissão era você. Então, eu assumi e aí no final das contas as coisas naturalmente foram se agregando e foram sendo construídas. E aí, então assim, eu acho que a primeira coisa que você precisa ter em mente eu estou consciente que eu quero fazer essa transição? Eu estou consciente do que é essa transição?
das mudanças que eu vou ter que enfrentar. A conversa que eu tive com o Jota naquele almoço foi ótima, né, para eu conseguir entender isso, para eu conseguir entender o que eu queria fazer. E aí vem a questão do tipo de carreira, que também foi o Jota que me mostrou isso pela primeira vez. Carreira em Y e carreira em W. Né? Sair da carreira linear para a carreira em Y é a carreira que o Jota fez. Gestão, foi para gestão. Ele podia ter uma carreira técnica acadêmica dentro da medicina, e resolveu ir para a gestão de saúde. Ele desviou um pouquinho e ele hoje entrega para a medicina coisas de uma maneira diferente, mas ele continua na área de saúde. Né? A em W é um pouco mais complexa, porque você fica técnico, gestor e pode ficar assistencial ao mesmo tempo, com as 3 vertentes. Né? Ou você hipertrofia 2, gestão e técnica. Eu não entendo nenhum gestor de tecnologia hoje que não saiba gestão e tecnologia. E eu, por exemplo, eu não acho que o médico obrigatoriamente tem que ser, por exemplo, um programador operacional. Eu até acho que tem alguns colegas médicos que são programadores e ótimos programadores. Mas eu acho que talvez uma função interessante para um médico dentro da tecnologia é ser justamente essa ponte. Ele entende de programação, ele consegue sentar e entender o que o programador está fazendo, mas não obrigatoriamente ele senta para ficar 2, 3 horas na frente do computador. E esse ponto também foi bem interessante nessa minha transição. O Rodrigo, que era o CIO, falava assim: Sacomani, você vai esquecer bytes and bits. Você vai sair um pouquinho desse mundo e vai entrar um pouquinho no mundo da gestão, porque eu acho que é o seu lugar melhor. E ali eu me encontrei. Então, essa construção da carreira em Y, da carreira em W, ela é muito complexa, porque você muitas vezes vai ter que juntar mais de uma ação dentro do seu dia a dia. Algumas coisas que eu aprendi, por exemplo, gestão de projetos. Não dá para eu implantar um sistema sem saber gestão de projeto. Não dá para eu desenvolver um projeto de inovação sem saber gestão de projetos. Então, eu preciso estudar gestão de projetos? Preciso, mas eu tive uma outra grande sorte. Eu sentava do lado da profissional de TI que fazia gestão de projetos e aprendi um pouco com ela. Então, essa carreira em Y e essa carreira em W, elas são mais complexas, mas no final das contas, ela pode te dar talvez uma plenitude maior da maneira com que você entrega o seu serviço. Hoje eu me sinto muito tranquilo quando eu falo o seguinte: eu tenho a mesma sensação que o Jota, quando eu implemento um sistema melhor, quando eu trago um algoritmo de inteligência artificial que conseguiu resolver alguma situação, quando eu coloco uma plataforma no ar, eu não estou impactando a vida de um paciente, que é aquele que eu opero. Eu estou impactando a vida talvez de 10, 1.000 pacientes, 100 pacientes e de não sei quantos profissionais de saúde. E isso me traz bastante felicidade. Eu me sinto completo quando eu recebo de volta alguém falando para mim: poxa, eu entrei no prontuário eletrônico da gente, estava com uma dificuldade, mas aí de repente aquele ambiente que você criou ficou tão fácil de utilizar, eu estou conseguindo colocar os meus dados com mais facilidade e eu não perco tempo com o meu paciente. Falei, então eu cumpri minha missão. Muito bom. Olha, a gente chegou no final aqui da primeira metade desse episódio. Vamos continuar em breve ouvindo mais o Sacomani e o Jota a respeito dessa carreira híbrida dos médicos. Foi ótimo ouvir vocês dois. Vou lembrar aqui também do gato, né, que cai em pé, do médico que cai em pé, porque acho que esse é um ponto para quem está nos ouvindo ou assistindo, de, puxa, eu vou me aventurar ali, não é uma escolha definitiva que não tem volta, né? Então, um ponto também relevante. Não aconteceu aqui com a gente, mas por enquanto, mas pode acontecer um dia. Até falou, puxa, quer saber, Jota, eu quero voltar ali agora fazer radiologia abdominal, focar em uro, vou fazer pesquisa e tudo bem, né? Tem sempre essa opção, se um dia for o caso. Bem, muito obrigado de novo aqui, Jota, Sacomani. A gente continua em breve com o nosso papo. Tá? Obrigado pela presença de vocês dois. E para você que está nos assistindo ou ouvindo, não deixe de seguir o ExpertCast na sua plataforma preferida de áudio ou vídeo. Compartilhe com seus amigos, publique nas mídias sociais, divulgue bastante informações de qualidade sobre inovação na saúde. Aproveite também para acompanhar a comunidade de inovação em saúde. Eu, Sacomani e o Jota fazemos parte. Os grupos são abertos, gratuitos. Você encontra o link no site www.inovaçãosaude.com. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.